Olá, uma ótima tarde para você. O Dia Azuca está no ar, ao vivo, direto aqui da Avenida Paulista, da TV Gazeta. E é claro que a gente vai falar sobre o caso da morte da modelo Caroline Bittencourt. Vamos falar sobre segurança no mar, sobre viradas repentinas de tempo, de que maneira isso pode afetar a segurança das pessoas. O que aconteceu no litoral de São Paulo foi assustador. Carol foi uma das vítimas, outras duas pessoas morreram, mas para o sul do estado de São Paulo foram outras duas vítimas na cidade de São Vicente. Mas o fato é, estar no mar, como estar no mar com segurança, o que é possível prever, que cuidados podemos ter. Este vai ser o nosso primeiro assunto da nossa entrevista. Temos dois convidados especiais que sabem tudo sobre isso. São especialistas no mar e em segurança, são velejadores, têm experiência em interpretar a meteorologia, receber as informações e cuidar da própria segurança. A gente vai falar muito a respeito disso porque foi algo realmente assustador. O tempo estava lindo, a última postagem da Carol nas redes sociais era de um céu maravilhoso e de repente aquela virada do tempo e aquela tragédia. Vamos falar sobre isso, prestando serviços, levando informação para você. A gente vai ter outros assuntos hoje, vamos falar sobre alimentação para os nossos pets, o que é proibido, o que é permitido, vamos falar sobre educação à distância e ainda teremos música da melhor qualidade e divertida com caju e castanha. Mas antes, vamos começar com esse assunto que está chamando a atenção de todos nós, é o assunto da semana, por conta, claro, desta tragédia que é a morte da Caroline, mas é um assunto que chama a atenção de todos nós para a segurança e para a necessidade de segurança. Com a costa gigantesca que nós temos, saber utilizar esta costa, este mar maravilhoso, é claro que isso é uma preocupação para todos nós. Ontem à tarde foi encontrado o corpo da modelo e apresentadora Caroline Bittencourt. Ela estava desaparecida desde domingo, depois de cair de um barco em alto mar durante uma tempestade. Estava ali na região de Ilhabela e São Sebastião, na verdade no canal de ligação entre Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Caroline e o marido, o empresário Jorge Cestini, estavam fazendo a travessia entre Ilhabela e São Sebastião quando foram surpreendidos por esta tormenta, por este vendaval. Segundo a agente de Caroline, ela teria pulado no mar para tentar salvar a cachorrinha que estava com ela. Depois algumas pessoas disseram que não foi exatamente isso, que realmente o barco virou. Não importa, na verdade, né? O que importa nesse caso é de que maneira o tempo assustou não apenas o Jorge, mas tantas outras pessoas que navegavam naquele momento. A gente teve um outro caso de uma família que naufragou, essa sim acabou sendo resgatada, todos felizmente resgatados com vida, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O marido da Carol fez o mesmo, tentou salvar a esposa, pulou no mar, não a encontrou, ele acabou sendo localizado horas depois, com vida, foi resgatado por uma embarcação, foi levado a uma marina, começaram as buscas, daqui a pouco você vai ver um vídeo com o Capitão Palumbo do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui com a gente, e ele explicou exatamente como os bombeiros foram avisados, de que maneira as buscas foram feitas. O corpo da Caroline foi encontrado perto da Praia das Cigarras, em São Sebastião. Ela deixou uma filha de 16 anos. O velório está sendo feito nesse momento, restrito à família e amigos, no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu, na zona sul de São Paulo, na Grande São Paulo. A missa de sétimo dia será aberta ao público, foi a informação da filha da Carol. Várias pessoas se manifestaram, lamentaram a morte da Carol nas redes sociais. Deixa eu ver o que as pessoas falaram nas redes sociais, deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Muita gente postou, muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas famosas lamentaram a morte da Carol e se manifestaram. A Vera Viel, que é esposa do Rodrigo Faro, está nessa foto aqui com a Mauri Júnior, com a Laura Vi e com a Carol. Difícil de acreditar nesta triste notícia de hoje. Trabalhamos juntas por um bom tempo no programa do Mauri Júnior e também na época como modelos. Que Deus conforte o coração de toda a família. O registro da Verinha Viel, esposa do Rodrigo Faro. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Olha só, a Bela Falcone, que é youtuber. Doce, você era um doce. Ainda que a beleza estonteante pudesse intimidar, era uma pessoa mais acessível e querida do mundo. É verdade. Celso, estive com a Carol muitas vezes na época da Record. Sou muito amigo do Álvaro Garneiro, que era namorado da Carol, e tivemos juntos muitas vezes na época da Record. Um doce de menina, uma menina fantástica. Tem mais, Evandro Santo, humorista. Muito triste mesmo. Sagitariana divertida, inteligente, guerreira. Gravou comigo tantas vezes, fui ao programa dela, fui em todos os seus aniversários, saímos pra balada tantas vezes, no lançamento do meu livro, almoçamos e jantamos. Grande mãe, grande filha, profissional, registro do Evandro Santo. Tem mais, gente, deixa eu ver.
Ó, Adri Galisteu, que tristeza, meu Deus. Carol, linda, mãe maravilhosa, tá difícil demais de acreditar. Descanse em paz. Deus acalme os nossos corações dilacerados. O registro da Adri, da Adriane Galisteu. Vamos ver, tem mais gente aqui. Meu xará, Celso Portioli, meus profundos sentimentos à família da Caroline. Peço a Deus para dar força e confortar o coração dos entes queridos. Muito triste com essa notícia. Registro do Celso, do xará. Diego Rodrigues, olha só. Minha irmã de coração, sem acreditar em tudo que está acontecendo. Como bons sagitarianos que somos, a chama de minha esperança não se apagou por nenhum instante. Que os céus te recebam de braços abertos. Mais um registro. Tem mais gente aqui, deixa eu ver. A Mariana Kupfer, Mariana muito amiga da Carol, gente, muito amiga da Carol, foi uma das primeiras a receber a notícia, recebeu a notícia da família, avisou as amigas, temos amigos em comum e a Mari acabou recebendo as notícias da família em primeira mão. É assim que vou me lembrar de você, sempre alegre, carinhosa e com boas e doces palavras. Passamos muita coisa juntas, você foi muito parceira quando fiquei grávida, a primeira a chegar no chá de bebê da Vicky e na maternidade quando ela nasceu. Te amo, amiga. Registro da Mariana Kupfer, um beijo pra Mari, que fez um registro também aí emocionado. E tantas outras personalidades. A Val Drummond aqui, estou sem acreditar no que aconteceu com você, estou inconformada até agora. Você sempre foi uma pessoa que dava luz. Quantas conversas até de madrugada, mais um registro aqui. Tem muitos outros, depois eu vou mostrando outras pessoas para vocês. O importante é, mexeu com todo mundo, mexeu com todos nós. A gente, super jovem, menos de 40 anos, linda, recém-casada, casou no começo do ano, casou em janeiro. E é claro que isso nos assusta. A gente vê como a nossa vida é frágil e como estamos sujeitos a esse tipo de coisa. De fato, estamos. O caso da Carol foi num barco, foi numa embarcação, com uma virada de tempo, e a gente vai falar com especialistas sobre isso agora. Mas isso acontece todos os dias. Então a gente tem que cuidar muito bem da gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tive ontem com o capitão Marcos Palumbo, um amigo querido, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele veio aqui para uma gravação. O capitão vai estar no programa de amanhã falando sobre profissões que envolvem muito estresse. Mas ele falou sobre as buscas no mar, como as buscas aconteceram. Acompanhe minha entrevista com o capitão Palumbo. Capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, acompanhou e teve todas as informações, como sempre tem, a respeito das buscas, quando houve o relato do desaparecimento da modelo Caroline Bittencourt. Capitão, como foram os processos de buscas, que informações os senhores receberam e que trabalho foi feito na região do litoral norte de São Paulo, na região de Ilhabela? Uma ocorrência muito triste, que nós tivemos a notícia ontem, 5h30 da tarde, as equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo, que fica ali no canal de São Sebastião, já percebendo aquela grande tempestade com ondas e ventos fortes, recebeu a informação de que uma embarcação tinha virado. 2 vítimas estavam ali à deriva. Uma conseguiu chegar numa marina, pedir o socorro, e a outra ficou ali, literalmente, no meio do canal. Não tínhamos informações de como ela estava e o estado de saúde. Iniciamos as buscas, paramos somente perto da 1h da manhã de hoje, por causa das condições climáticas que eram muito ruins. Então começou por volta de 5 horas da tarde do domingo e foi até 1h da manhã da segunda-feira. Exato. E hoje de manhã, logo às 6 horas, fizemos já a primeira busca com as lanchas e embarcações do Corpo de Bombeiros. Conforme a gente está vendo nas imagens agora. Em apoio com a Marinha do Brasil, para que a gente pudesse fazer a busca, porque era uma embarcação de mais ou menos 5 metros, um catamarã, e ali você pequena, tinha... Né? Ela é pequena, não é uma embarcação grande. E a gente tinha que pelo menos localizar a embarcação. Localizamos perto de Ubatuba, 22 quilômetros do local. Ela foi arrastada até esse ponto. Não tinham vítimas ali, e nós então começamos a focar na região do canal. O Grupamento de Bombeiros Marítimo e também a Marinha do Brasil destacou ali as embarcações, e no final da tarde, perto das 4h30, recebemos a notícia de que uma vítima tinha sido encontrada já sem vida, que tinha umas características parecidas com ela em relação às vestimentas e também característica física. Fomos até o subgrupamento do Corpo de Bombeiros, que ele fica em São Sebastião, dentro do porto, e de lá seguiu o corpo para o IML de São Sebastião. O corpo dela foi localizado onde exatamente, capitão? Ali no canal, onde nós temos... Entre Ilhabela e São Sebastião. Exatamente, bem no canal. E ali não foi em nenhuma praia, mas ela foi encontrada nas águas,
por uma embarcação particular que acionou a do Corpo de Bombeiros, que estava bem próximo. Foi um motivo ali de muitas buscas, de muita tristeza, porque o Corpo de Bombeiros ele sempre tem como objetivo localizar as pessoas com vida. É sempre o objetivo. Tivemos uma embarcação que também, com 3 pessoas, ela ficou à deriva. Essas 3 pessoas conseguiram ficar na Ilha das Cabras e foram socorridas hoje de manhã. E por que não ela? É isso que a gente buscava, mas infelizmente não tivemos ali o resultado que esperávamos. Capitão, foi uma virada de tempo atípica? Ela foi atípica porque ela acabou atingindo as cidades do litoral, desde Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, subindo para Bertioga, São Sebastião. Então aquela tempestade ela veio se deslocando, trazendo ventos fortíssimos, derrubando mais de 150 árvores, até aqui em São Paulo. Então foi uma tempestade fora do comum, que a gente sempre pede para as pessoas ou que vão fazer os voos e também que vão estar no mar, para que fique de olho na previsão do tempo, que as marinas possam emitir alertas para os responsáveis em relação à possibilidade de que aconteça algo desse tipo. Capitão, aproveitando isso, aproveitando a sua presença, amanhã é feriado, então muitas pessoas vão aproveitar, vão curtir, tem gente que vai pegar barco, ou simplesmente vai curtir o mar, ou vai surfar, ou vai fazer stand-up. A gente tem que estar muito atento ao que pode acontecer com o clima. E às vezes a gente não espera, tá um céu lindo, um solzão como estava no domingo, e de repente acontece uma virada dessa. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, capitão? Tem que ter cuidado, não dá pra gente brigar com força da natureza, em vento, em chuva. Algo que a gente sempre percebe, não só no litoral, mas aqui em São Paulo, das tragédias que podem acontecer, de ficar presos em locais, de árvores que caem, de desmoronamentos de terra que acontecem, e agora também os problemas em relação ao oceano. Fique atento, tome cuidado, tente ali naquela hora não sair. Se você viu que o clima fechou, fica na marina, não vá sair de barco, porque a chance que você vai ter depois para voltar e dar alguma coisa errada é grande. Então, só para a gente fechar, a comunicação aconteceu por volta das 5 horas da tarde do domingo, no momento em que, no caso, o marido dela conseguiu chegar a uma marina. Foi ele que avisou o que tinha acontecido. Não foi uma comunicação por rádio, ele teve que avisar pessoalmente quando ele conseguiu? Quando ele conseguiu chegar na marina. O Jorge, quando ele chegou na marina, acionou as equipes do Corpo de Bombeiros, da própria marina, que também ela possui um serviço, todas as marinas, um barco para poder prestar o socorro a outros barcos. E por isso, dessa experiência que a gente sabe, ali imagina que possa ter acontecido algum movimento brusco do barco, de virar por causa de uma onda, por causa do vento, e não ter chances de poder avisar, porque existe rádio, existem os equipamentos de salvatagem, coletes, cordas que você pode utilizar no momento de pânico para abandonar a própria embarcação, e isso a gente sabe ali que agora vai ser objeto de perícia, mas que certamente poderia ter ajudado. Obrigado, capitão. Muito obrigado. A gente segue. Essa entrevista eu fiz ontem à noite aqui com o Capitão Paulum. O Capitão Paulum estará com a gente no programa de amanhã e eu agradeço a participação dele nos explicando como foram feitas as buscas pelo corpo da Carol, as buscas para tentar localizar a Caroline Bittencourt. Pois bem, a gente recebe aqui no estúdio o Fábio Reis, que é capitão, é professor, é um velejador super experiente. Agradeço muito sua presença, Fábio. Obrigado pela presença. O Arthur Delgado, também velejador, também comandante, também muito experiente na costa brasileira. Já fizeram viagens longas. Você já cruzou o Atlântico, meu amigo? Cruzei o Atlântico, Salvador, para Cidade do Cabo, na África. Então tem muita experiência no mar e por isso eu fiz questão de convidá-los para a gente falar a respeito disso. A primeira pergunta é a pergunta que todos estão fazendo, e antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem do resgate daquela família. Teve uma família que foi resgatada também na mesma tempestade, também na mesma região. Daqui a pouco a gente mostra isso para vocês. Mas o que está todo mundo falando é: o último post da Carol era de um sol maravilhoso, de um dia lindíssimo, e de repente uma tragédia dessa. Estas viradas de tempo acontecem assim mesmo? Isso vem repentinamente a ponto da gente não ter tempo de buscar uma proteção no mar? Olha, eu diria o seguinte, o vento está se deslocando o tempo todo, tá certo? Tem zonas de altíssima tempestade se formando o tempo todo. E chega muito rápido, sem dúvida, chega muito rápido mesmo. Chega muito rápido. Quando chegam de um minuto para o outro, mas
é possível identificar no céu quando você tem horizonte. Então, eu acho que no caso, por exemplo, do litoral paulista, você tem as montanhas que fazem com que essa visibilidade se torne mais em cima da hora, por exemplo. Seria uma dificuldade de estar no litoral protegido, entre aspas, né? Por montanha cercado. Quando você tem horizonte, você enxerga muito mais longe, mas é visível. O céu escurece, o vento vem chegando. A gente está mostrando. Essas imagens, gente, são todas da Ilhabela, onde aconteceu essa tragédia, neste domingo, no dia da tragédia. Então não são imagens da embarcação do acidente, mas são imagens mostrando como o tempo virou e como o mar ficou revolto, como o mar ficou difícil de enfrentar. Fábio, foi atípico, porque eu ouvi muitas pessoas daquela região dizendo que foi pior do que acontece. Eu já tive em muitos lugares, mas realmente o pessoal tá no sol, entendeu? Que acontece? Vem uma massa de ar fria que vai entrar em choque com um ar de ar quente. Você está na massa de ar quente, com sol, com bonito, tudo. Isso é tudo previsto. Não tem como você ser surpreendido como eles foram. Por quê? Porque, como o comandante falou, você tem que ver a previsão antes. Tá? No celular, você consegue resolver, saber tudo. Eu ia para Florianópolis segunda-feira, não vou, porque eu entrei, está mostrando que está chegando frente fria, entendeu? E já acontece a previsão, o que pode acontecer é o cara errar a hora. Isso já aconteceu comigo. Entendi. Você está velejando com mar, com sol, né? E aí a previsão diz que o tempo vai virar às 6 da tarde e ele vira às 4. Exatamente aconteceu isso. Eu fiz contato com o Interra, né? Porque o celular vai funcionando. Eu pedi para o meu amigo ver a previsão. Eu falei, eu estava chegando no Rio de Janeiro e falou, a frente vai entrar às 11 horas da noite. Eu falei, ela estava chegando, 4, eu ia chegar às 9 horas lá. 8h30, aconteceu a mesma coisa. Você vê o céu, né, que nem o Arthur falou, vira um negócio preto rodando, cara. E é assustador. Assustador, se é. Não dá para sair correndo, mas se o cara tiver motor, não sei o quê, o cara tenta ou voltar, né, que nem a experiência que ele teve, e a favor, pô. Você não vai querer enfrentar um negócio que parece um assustador mesmo, que você falou, é tenebroso. Quem nunca viu, depois a gente acaba acostumando, né? Você vê, quem nem falou, o céu escureceu, você já é uma previsão. Mas se tiver um aplicativo que a Marinha, né, tá? Porque toda essa região, não sei se estou falando muito. Não, por favor. Toda a região do Brasil, né? Quem é responsável pela meteorologia é a Marinha do Brasil. É a Marinha, tá. Então os informes meteorológicos vêm da Marinha. Também. Tá. Mas tem o IPTEC, tem os outros que são previsão de terra, entendeu? Tá? E funciona no litoral, mas não em alto mar. Tá? Como é que vocês têm acesso a essa informação? Isso está na internet, está em aplicativo? Por exemplo, quando alguém está saindo de uma marina, para pegar o exemplo de lá, está saindo ali da Ilhabela, cruzar esse canal ali é a coisa mais comum do mundo, né? Ilhabela São Sebastião, muita gente faz isso. É um canal pequeno. Fiz isso outro dia, indo para a Ilha de Caras lá, descemos em São Sebastião e cruzamos para Ilhabela. Só que estava um tempo lindíssimo, maravilhoso, cruzamos rapidamente. As pessoas têm acesso a isso ali na própria marina, por exemplo? Tem. Por exemplo, no caso da Ilhabela, o Yacht Clube da Ilhabela, que é um canal de referência, ele tem um canal que fala a previsão do vento, do tempo, do o tempo todo. Isso. Está disponível em random, fica passando. Tá. Quando não está por algum motivo, normalmente quem vai sair solicita ao iate ou à rádio local, por favor, a previsão do tempo, porque é normal pedir a previsão do tempo antes de encarar mesmo a travessia. Por quê? Porque rapidamente muda o tempo. O mar é conhecido por isso as pessoas falam. Tenha medo, entre aspas, respeite o mar, porque ele muda muito. Mas viva a previsão. E a Marinha, para quem faz coisas um pouco mais longas, tem uma previsão muito boa. Eles soltam previsões a cada 12 horas com cartas que você identifica vento, além de instruir as marinas sobre o que se chama aviso de mau tempo, por exemplo. Perfeito. Que neste caso existiu. Então, havia um aviso de mau tempo no domingo? Havia um aviso que vinha do sábado já.
As próprias balsas sabiam. É importante essa comunicação, essa busca da informação, na verdade. As imagens eu vi, a gente está mostrando É algumas terrível, delas, são terrível. assustadoras, gente. Terrível. Veio um negócio realmente muito forte. A gente está falando de um barco de 17 pés, aproximadamente 5 metros, certo? Isso. Uma embarcação pequena. Muito leve. Muito difícil enfrentar um mar desse jeito, né? Muito difícil. Não é apropriado. É muito difícil você controlar uma embarcação numa situação assim. É muito difícil. O problema do mar são as ondas, tá certo? O vento, se não tiver onda, um vento forte, boa, sem problema. O que eu acho que os equipamentos que a Marinha obriga a ter, tá certo? Que é colete, um monte de coisa, tá certo? As embarcações pequenas não são necessárias ter todo esse equipamento de salvatagem. Qualquer veleiro oceânico, qualquer veleiro, você vai ver que tem um monte de recurso para você. Se o cara cair na água, você joga balsa, tem bola. Agora, a gente sabe, enfim, o que aconteceu foi uma tragédia, foi uma tristeza muito grande e que serve de alerta para todos nós. A gente está num país, como eu disse na abertura do programa, de uma costa maravilhosa e navegar por essa costa é um prazer e é um privilégio ter uma costa assim. Mas é claro que a gente tem que ter todos os cuidados de segurança. Então, por exemplo, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão dos equipamentos de segurança, dos coletes. Vamos imaginar que as pessoas vão amanhã navegar, por exemplo, amanhã é feriado, vão navegar ou no fim de semana. O colete ter coletes para quem está para os ocupantes da embarcação é algo obrigatório. Mas nessas embarcações de passeio, você não precisa estar vestindo colete. Só que ele tem que estar num lugar acessível. Está correto isso? Tá Para que correto. seja fácil de pegar numa situação de emergência. Esse pessoal que anda com essas voadeiras em rio é obrigado. Em alguns casos, obrigado a usar. No rio, assim, porque se o barco bater, o cara cair na água e desmaiar, esse colete vira o cara e deixa o cara com a cabeça para cima, entendeu? Mas não nesse tipo de embarcação, Não. que era o caso. De mar o pessoal nem usa, porque é incômodo, né? Eu vi a última reportagem que ele fez, que existem os coletes que é no suspensório, você aperta o botão que ele infla, entendeu? E a Marinha não homologa esse tipo de... Tem que ser aquele que sabe, que é... A Marinha fiscaliza se tem coletes suficientes? Normalmente tem fiscalização? Fiscaliza. Eu acho que, inclusive, nos últimos anos aumentou muito a fiscalização. Eles abordam as embarcações, eles verificam colete. No caso de embarcações um pouco maiores, sistemas de alerta para quando tem um problema, etc. e tal. Mas quando o vento aumenta muito, eu queria voltar ao ponto do colete. Por favor. Nós temos o hábito de vestir o colete, por exemplo. Quando o mar encrespa, você, por hábito, já veste o colete. Isso é uma boa recomendação, por exemplo. Essa é uma super recomendação para todos os tamanhos de embarcação. Independentemente de você estar próximo, não, já estou quase chegando, não importa. Sempre. Bacana, isso é um interessante. artifício de segurança, você precisando, você flutua, né? Eu ouvi hoje uma entrevista com um representante da Marinha, ele me falou algo muito interessante, que nessa fiscalização que acontece, quando eles abordam uma embarcação, eles pedem os coletes, e a pessoa não precisa estar usando, mas ela precisa ter os coletes. Se a pessoa demora para conseguir pegar esse colete, ele já orienta, olha, esse colete está no lugar errado. Justamente. Porque imagina, se está demorando para mostrar para mim, você imagina uma situação de emergência. Então o colete tem que estar num lugar bem acessível e de fácil retirada para que a pessoa possa vestir rapidamente. O outro problema é que o pessoal não sabe vestir o colete. Ah, é? Porque tem que ter um cinto. Tem que prender na perna, então, né? Qualquer marina, eles deveriam mostrar. Você pode perguntar, se o cara tem um barco, tem 15 coletes lá, pergunta para ele, você já usou esse colete? Provavelmente nunca vestiu, né? Ele nunca vestiu e não sabe com urgência como que é, né? Tem umas fitas certinhas para você pôr. Ou seja, vamos ter cuidado para a gente poder evitar situações assim. Tem a imagem daquele registro, meu amigo Eustáquio? Deixa eu pedir para o meu diretor aqui, porque infelizmente o caso da Caroline terminou com uma tragédia, mas a gente teve um outro caso também de um naufrágio na mesma região e que uma família foi localizada e toda foi resgatada. Deixa eu ver, tá no ponto? Vamos lá. Deixa eu mostrar que foi um pescador, ele estava fazendo um passeio ali com turistas chineses, olha isso. E aí aquela família naufragou e ela foi resgatada, ela estava no bote salva-vidas. E vamos ouvir. Impressionante. Tinha um bebezinho, gente. O bebê chorava muito, estava enrolado num cobertor. Eu ouvi o relato desse rapaz que fez o resgate. Falou que foi impressionante. Ele ouviu o choro da criança e o desespero da família. Tava o casal, o filho deles
2 funcionários da embarcação. O barco afundou. Se eles não tivessem o bote salva-vidas aí, não tinham como se salvar. Esse realmente não é isso é um bote de apoio. Tem a balsa salva-vidas, né? Que é obrigado a ter uma embarcação grande, né? Mas estamos muito perto da terra, né? Não sei, dá para você ver ali. E deram muita sorte, né? E veja que a falta de colete em todos põe em risco até o transporte do bote para o barco. Entendo. Nessa situação de mar agitado, né? Não Sim. só estar no bote sem o colete, mas ao passar para outra embarcação pode cair na água de novo. Sim, eu vi o relato desse rapaz que fez o resgate, parabéns a ele, foi um herói aí, fez o resgate dessa família. Ele dizia que foi tão difícil porque o mar batia tanto, que o bote batia no barco de uma forma. E estamos falando de um pescador, de um navegador experiente, né? Uma pessoa que trabalha com isso. Um barco maior também. Num barco maior. E ainda assim ele falou que não foi fácil o resgate. Pode ver que demorou até ele tirar todos eles do bote. Que bom que nesse caso deu tudo certo. Gente, a gente fez esse bate-papo aqui, claro, registrando essa tragédia que foi o caso da Carol, os nossos sentimentos à família. A cerimônia está acontecendo nesse momento, como eu falei, em Budas Artes, aqui na Grande São Paulo. A filha dela disse que a missa de 7º dia será aberta ao público. A cerimônia de cremação foi fechada à família. Os nossos sentimentos, a gente ficou muito triste. Eu, pessoalmente, fiquei muito triste. A Ana, minha esposa, que a conhecia, também ficou muito triste. E a gente manda um abraço carinhoso, nosso conforto à família. E a gente, a partir deste caso, a gente chama a sua atenção para todo o cuidado que nós devemos ter na costa brasileira. Todos nós devemos ter sempre muito cuidado. Nosso mar é lindo, aproveitar o mar é um privilégio, mas sempre com muito cuidado. Ele também é assustador. E as mudanças acontecem muito rapidamente. E não necessariamente nós temos a experiência, muitas vezes, necessária para controlar uma situação assim. Então a gente tem que sempre estar um passo adiante. A gente sempre tem que ter um pouquinho de cuidado para evitar uma tragédia assim. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelas recomendações. Tenho certeza que prestamos um serviço muito importante hoje. Que bom. Prazer. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. A gente vai falar sobre outros assuntos também muito importantes do dia de hoje que estão chamando a atenção. 2 casos que estão chamando a atenção. Um caso que aconteceu em Portugal, numa universidade, falando sobre preconceito. Estudantes brasileiros vítimas de preconceito. Sabe o que está acontecendo demais? Tem muito brasileiro em Portugal. O brasileiro é chamado de Zuca lá, de Brazuca, de Zuca, como o começo do meu sobrenome. E eles foram ameaçados, de certa forma, numa universidade. Eu vou explicar isso para você. E tem ainda a questão da Venezuela, que hoje está caótica. O autoproclamado presidente disse que já tem o apoio do exército para assumir o poder e pediu para as pessoas irem às ruas. Então está um caos em Caracas, muitos lugares sem energia, sem internet, uma situação muito difícil. E a gente fala sobre tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o Dia Azuca, falamos sobre o caso da modelo Caroline Bittencourt. Outras 2 notícias estão chamando a atenção, estão mexendo com as pessoas hoje. E uma delas vem aqui da nossa vizinha Venezuela. Roda a vinheta aí. Crise pesada na Venezuela. Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, convocou agora de manhã a população para ir às ruas e declarou ter apoio dos militares para acabar com o que ele chama de usurpação da democracia na Venezuela. Segundo ele, essa Operação Liberdade do outro lado, ele chama de Operação Liberdade. Do outro lado, as autoridades do governo dizem que é um golpe, que é uma tentativa de golpe de Estado, e também convocaram o povo para ir às ruas. Você imagina o que aconteceu. Nesse caso, são os apoiadores do Nicolás Maduro com os apoiadores da oposição. Todo mundo na rua, disparo de bombas de gás em Caracas, na capital da Venezuela, situação muito crítica hoje. Estava agendada para hoje uma audiência de emergência do presidente Jair Bolsonaro com o vice Hamilton Mourão para falar sobre esse assunto. São ministros militares. Estava marcada para hoje, daqui a pouquinho agora, ao meio-dia. Não sei se está valendo ainda. Está marcado isso? Está confirmado? Iria começar agora ao meio-dia. Se a gente tiver mais informação, a gente passa isso para você. Pois bem, a qualquer momento, novas informações a respeito da Venezuela. Tem o caso de Portugal, tá no ponto para mim aqui. Deixa eu falar sobre a questão de Portugal. É o seguinte, uma manifestação de estudantes numa universidade está chamando atenção. Está em todos os portais da internet, está nos jornais. Uma manifestação de estudantes portugueses contra estudantes brasileiros na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Virou notícia. Uma caixa de madeira com pedras dentro, tá aqui, ó. Olha isso aqui, olha que horror. Grátis se for para tirar
Há um Zuca. Zuca é brazuca, brasileiro, que passou na frente do mestrado. Olha isso, gente. Como nós lá somos chamados de brazucas. Isso aconteceu porque houve uma mudança no calendário de admissões para o mestrado da faculdade desde o ano passado. A primeira fase das inscrições foi antecipada para maio, junho, quando muitos portugueses ainda não terminaram a graduação e aí não podem se inscrever. Já os brasileiros terminaram a faculdade no fim do ano. Eles podem se inscrever, entendeu? Isso está gerando uma competição. Nos mestrados, nos doutorados em Portugal tem uma presença forte dos brasileiros. Isso começa a incomodar os portugueses. E nós brasileiros, eu pelo menos sempre tive essa ideia, eu como turista, nunca morei em Portugal, mas como turista sempre fui muito bem recebido pelos portugueses e me espantou essa história. Vou falar com um cara que mora lá há muitos anos, que é um youtuber, que é o Fernando, ele é conhecido como Fê Gourmet, que é o canal dele no YouTube, e eu quero falar com ele ao vivo. Fê, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Zucatelli, tudo bem? Tudo jóia, meu querido, tudo certo, tudo jóia. O Fernando tá falando com a gente aqui ao vivo, vamos ver se a gente consegue colocar, tem a imagem dele aqui no Skype, deixa eu ver se consigo colocar. Obrigado, Fê, obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui. Eu mandei uma mensagem para ele hoje cedo, quando eu vi essa notícia, quando eu li essa notícia no jornal, e aí eu mandei uma mensagem para ele. Há quantos anos você tá morando aí, Fê? Olha, eu moro aqui exatamente há 15 anos, Zucatelli. E nesses 15 anos você não veio ao Brasil nenhuma vez, não é? Não, nenhuma vez. Desde quando cheguei aqui, nunca voltei ao Brasil. O brasileiro é vítima de preconceito aí? Você já foi vítima de preconceito aí em Portugal? Olha, Zucatelli, em geral, não. Mas há, assim, um preconceito, entendeu? Já sofri, sim, preconceito, algumas vezes, que vão ficar marcados pro resto da minha vida. Por exemplo, você me falou hoje na mensagem, até ele gravou um vídeo no canal dele no YouTube ontem falando sobre essa situação, sobre essa preocupação. E ele falou um negócio na mensagem que me preocupou, porque o Fê não pretende voltar para o Brasil, ele vai seguir vida em Portugal, está lá há muitos anos, e ele falou, eu me preocupo com a presença dos meus filhos nessas universidades, será que eles vão ser bem tratados? Os brasileiros têm esse medo? Você já tinha visto situações assim? Está tendo uma competição muito grande? O brasileiro está se transformando, está incomodando os portugueses, a presença dos brasileiros, por exemplo, nas universidades? É assim, Zucatelli, você sabe que hoje Portugal, a escolha por Portugal hoje pelos brasileiros é muito grande, né? Meu canal hoje no YouTube, a maior procura é por brasileiros para viver cá. Eu não sei se as pessoas daqui sentem um pouco de... Não é medo de perder o posto. Não, que os brasileiros, as pessoas têm que entender que os brasileiros estão vindo para cá para somar. Né? O brasileiro, ele tem uma inovação muito grande em tudo que põe a mão, entendeu? E eu acredito que o país precisa disso, entendeu? O brasileiro acaba se destacando aí. É isso que acontece, porque o brasileiro é mais criativo. Exatamente. Assim, em geral, o povo português, eles são, assim, levam aquilo sempre na mesma, entendeu? E o brasileiro não, ele quer inovar, ele quer trazer diferença, e isso assusta um pouco as pessoas que moram aqui, entendeu? As pessoas nativas daqui, não é? Fê, que tipo de preconceito já chamou a tua atenção? Algum tipo de xingamento, algum tipo de ofensa, alguma coisa dizendo que você não estava apto a determinada coisa por você ser brasileiro? O que você passou nesses 15 anos aí? Alguma situação? Vou contar uma história bem rápida aqui. Eu já até gravei isso no meu canal, esse vídeo. Uma vez eu estava tomando um café, eu, minha esposa e meus 2 filhos, no supermercado aqui. Chegou uma senhora e colocou uma bolsa em cima da mesa e falou assim: olha, eu quero comer aqui. Eu peguei e falei, não, senhora, estou comendo agora. Ela pegou e falou assim para mim assim, não, mas eu como sempre aqui. Eu falei, tudo bem, a senhora come sempre aqui, mas hoje estou comendo. E ela deixou a bolsa ali em cima. Eu fui, chamei o segurança do local e pedi para o segurança retirar a bolsa dela. Ela pegou, retirou a bolsa, ela falou, seus brasileiros, falou um palavrão, né? Falou, voltem para suas terras. E eu peguei e falei assim, tá vendo? Eu já estou aqui há 15 anos, eu tenho nacionalidade portuguesa, entendeu? Meus filhos nasceram aqui. Meus filhos não precisavam ouvir isso, entendeu? Porque eles são nativos, eles nasceram aqui. Eu, tudo bem, olha, vamos dizer assim. Mas eles não precisavam ouvir essa situação que aconteceu esse dia, entendeu? Isso eu e minha família vamos levar para o resto da vida. Claro que não são todos. Existe apenas alguns com a maravilha na cabeça que faz esse tipo de situação ficar tão lamentável e deplorável como essa situação que aconteceu na Faculdade de Lisboa. Você considera isso uma exceção, Fê? Na média, o brasileiro, porque todas as vezes que eu estive em Portugal, eu fui muitas vezes a Portugal, eu sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado. Você acha que esse tipo de atitude é uma exceção? Na média, o brasileiro é bem tratado e bem recebido pelo português?
Sim, na média assim, olha, foram poucas situações que aconteceu isso comigo, mas já aconteceu. Entendeu? Claro que, né, eu moro aqui há 15 anos, se aconteceu vamos colocar em 15 anos, 10 situações, entendeu? De discriminação, no caso de xenofobia, que aconteceu comigo. 10, ok. Entendeu? Como acontece no Brasil também, entendeu? Acontece muito no Brasil. No Brasil, no nosso próprio país, no Brasil, tem aquelas brincadeiras, o cara é da Bahia, o outro é do Sul, tem essas brincadeiras, entendeu? Mas a gente não pode confundir uma brincadeira com uma caixa no meio de uma faculdade, com pedras dentro. Eles quiseram falar que isso era uma sátira, uma brincadeira. Mas não existe brincadeira quando envolve violência, não é? Essa caixa que está aparecendo aí é grátis se for para atirar a um Zuca. Entendeu? Se eu vejo uma caixa dessa numa faculdade, ou meu filho me liga e fala, pai, tem uma caixa aqui na faculdade com uma frase dessa, na hora eu vou nessa faculdade na hora, vou tentar conversar com a direção da faculdade mas quero agradecer aqui já. A Faculdade de Lisboa tomou as medidas, entendeu? Fico muito feliz com isso, que eles não deixaram esse caso ir adiante. Entendeu? Perfeito. Fê, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação. Se você quiser acompanhar, o Fê fala muito sobre imigração brasileira para Portugal. O canal dele é o Fê Gourmet na internet, porque ele chegou lá como cozinheiro, depois foi chefe de cozinha, hoje tem uma empresa de turismo, mas ele começou falando dessa forma, por isso que o canal dele é o Fê Gourmet. Fê, um abraço, meu irmão. Obrigado, querido. Sucesso. Obrigado. A gente lembra de uma época em que os dentistas sofreram muitos problemas em Portugal. Eu lembro de noticiei bastante isso. Muitos dentistas começaram a mudar para Portugal e aí foram vítimas de preconceito também lá. A gente espera que isso não aconteça, né? Eu considero Portugal nosso país irmão. Falamos a mesma língua e é claro que para os brasileiros, quando buscam mudar e sair do país, Portugal aparece na lista, no começo da lista ali das opções para os brasileiros, justamente por conta do idioma. Então, vamos conversar, né? Não vamos deixar isso acontecer, não. Como o Fernando falou, a Universidade de Lisboa agiu rapidamente e tomou as providências. E tem que tomar mesmo. Não pode tratar isso como brincadeira. Não é brincadeira. Se deixa isso crescer, a coisa fica muito séria. Vamos falar sobre educação à distância. Com educação a gente muda tudo, né? Dentro de uma universidade isso não pode acontecer. A gente está recebendo Natanael Oliveira, o Everton Zadikian. Tá certo, Everton? Seja bem-vindo, meu irmão. Alegria de receber. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Olha, a gente vai falar sobre educação à distância porque é uma opção para muita gente hoje. É uma opção que muitas vezes é mais barata, em alguns casos. Em outros casos, ela simplesmente nos oferece o que é mais raro na nossa vida, que é o tempo. Às vezes você não tem tempo de deslocamento. Quem mora numa cidade como São Paulo, com esse trânsito infernal, você às vezes não tem tempo. Mas se você puder estudar no seu escritório, na sua casa, você vai estudar, você vai melhorar e, consequentemente, você vai melhorar de vida. E foi por isso que eu convidei os dois para estarem aqui com a gente, porque eu acho que isso é o futuro. Na verdade, é o presente. Então a gente tem que estar atento a esta possibilidade. Natanael, o ensino à distância hoje é de hoje? Ele é o presente já? Ele é uma realidade hoje? Ele está firme, forte e ele é respeitado pelo mercado? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu pedi para a produção separar uma imagem que eu quero compartilhar com vocês e nessa imagem a gente vai ver alguns ciclos. E eu falo que nós estamos no terceiro grande boom do ensino à distância. Nós tivemos o primeiro, que foi quando as faculdades começaram a disponibilizar a oportunidade que as pessoas estudassem não presencialmente. Perfeito. Tivemos o segundo, que foram quando empresas começaram a aparecer, e empresas de educação ajudando as pessoas. E agora a gente chega na terceira grande onda, que é quando indivíduos começam empresas de educação à distância. Então a gente sempre vai ter esse ciclo se repetindo. Temos um momento do auge, depois você vai ter uma recessão, depois vai ter um momento de crise, estagnação, e você volta com esse novo ciclo. E nesse novo auge é diferente. Você vem de uma maneira modificada e você aproveita esse boom do passado para ter esse novo momento. E é exatamente, a gente tem esse primeiro pico da educação à distância, que com as universidades vem para as empresas privadas, né, uma iniciativa de um empreendedor criar uma escola e agora os indivíduos que entram nisso. E tem uma outra imagem, que essa é muito interessante, porque você olha essa imagem e você vê, tá, isso aqui tem a ver com economia. Como é que a gente puxa isso para o ensino à distância? A outra imagem mostra a questão da economia americana. Olha 2008, que trágico, né? Lá embaixo. Foge totalmente da curva. Eu tava Mas lá. você percebe que, ó... Fui pra lá pra cobrir essa crise. Morei lá por causa disso. Mas você percebe que tem, ó, o mesmo ciclo. Você tem um boom, você tem uma queda, você tem uma crise, uma recuperação e volta. Como é que a gente pode aproveitar isso?
todas as épocas do ensino à distância, você vai vender educação, que é uma coisa que você precisa saber usar isso. Então, por exemplo, agora um indivíduo, ele olha e fala, poxa, eu sou um indivíduo que vou ensinar. Mas nós tivemos o boom das universidades. Então, quando você tem empresas agora que voltam com certificações, com formações, você começa a pegar elementos que foram sucesso no passado e você começa a usar novamente. Então, a gente aproveita esses ciclos do ensino à distância. Então, hoje, nós estamos, se a gente voltar naquela outra imagem, nós estamos num momento começando um novo boom. E esse é o momento. Começando a crescer. Está começando o terceiro novo boom. E esse é o momento perfeito para você que está escutando, para aproveitar não somente o estudo, porque agora a gente tem essas inovações, a gente tem um aperfeiçoamento desse processo, mas principalmente para você iniciar algo como um negócio nesse ramo. Então, é o momento perfeito. Quem tem algo a ensinar, de repente é o momento certo para você investir nisso e utilizar essas plataformas para poder ensinar. Exatamente. Gostei. Legal. Você dá aula presencial e também à distância. Também à distância. Faz dos dois jeitos. Das duas formas. Como quem ensina, na posição do tutor ali, na posição do mestre, que diferenças você percebe no momento em que a pessoa está aprendendo, recebendo a informação, melhorando, se capacitando? O que você percebe de diferença? A primeira diferença é a questão da interatividade do aluno. Muitas vezes no ensino online a gente diz que não existe interação. Interação existe, uma vez que o aluno ele pode encaminhar perguntas e depois vai receber as suas respostas, as suas questões ali que foram levantadas em decorrência da aula. No presencial é muito mais imediato. O olho no olho, vamos falar assim, o professor já consegue identificar se o aluno compreendeu, se não compreendeu, se ele foi claro ou não. Então, a diferença principal aí é nesse time de verificação, se o aluno realmente compreendeu todo o conteúdo abordado ou não. Entendi. O que você faz para suprir isso no ensino à distância? De que maneira você consegue compensar isso? Muitas vezes no ensino à distância, alguns dizem que é maçante a aula, né? Aqueles que gostam mais da aula presencial, falam, puxa, mas assistir a sua aula lá no online parece repetitivo, porque como a gente não tem esse feedback imediato, a gente muitas vezes é claro, mas acaba sendo redundante, para que o aluno utiliza várias formas para que o aluno tenha a garantia de que todos compreenderam o conteúdo. Isso é interessante. Isso é uma das técnicas, Natanael? Você tem esse cuidado de, às vezes, ser até um pouquinho mais didático do que você seria presencialmente para garantir que aquela mensagem seja absorvida? O mais importante é que quando a gente observa essa imagem, isso serve até para o formato que você ensina. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora que a internet é demais. Você assiste aula, chega um momento que você fala, poxa, eu sinto falta de um evento presencial. Eu sinto falta de estar ali com o meu professor, olho no olho, de bater um papo. Mas às vezes tem pessoas que já foram para tantos eventos, que eles querem o quê? O online. Então, o grande segredo, a grande técnica que eu vejo nesse momento agora é você aproveitar um pouco de cada cenário. É você entender que nesse exato momento existem pessoas, por exemplo, que nunca estudaram, nunca fizeram um curso online. Perfeito. E elas estão começando. Então, venda para essas pessoas, ofereça para essas pessoas. Por outro lado, existem pessoas que já têm várias e várias aulas consumidas e elas querem presencial, querem experiência. Então, você ficar ali entendendo o movimento das ondas e aproveitar a estratégia tanto didaticamente como em termos de negócios, é a melhor oportunidade para você aproveitar agora. E agora, olhando o outro lado, olhando o lado do aluno, tá? Eu quero fazer um curso online. De que maneira eu preciso me educar e preciso me preparar para que esse curso online realmente eu aproveite esse material? Para que eu não me perca, para que, já que eu não tenho esse presencial ali, para que realmente aquele conteúdo seja importante para mim e tenha o efeito que eu preciso. Eu entendo primeiro, Celso, é muito mais você identificar qual é o tipo de formato de processo educacional que vai adequar a você. Nem todo mundo nasceu para estudar de forma online e nem todo mundo para de forma presencial. No presencial nós temos o aluno que é auditivo, visual, sinestésico. Então cada um buscando ali a sua forma de comunicação para poder guardar melhor o conteúdo. Da mesma forma, tem gente que se consegue aí se adaptar muito mais fácil à questão do online. Primeira coisa que é necessária, disciplina. Disciplina. Se você não então presta for atenção, meu amigo, minha amiga, você está querendo aprender, está querendo aproveitar o ensino online, presta atenção nessas dicas para que você não jogue dinheiro fora, tá bom? Para você usar realmente isso para melhorar a tua vida, para você ganhar mais dinheiro. Vamos lá. E quando nós falamos em disciplina, por exemplo, eu sou um aluno e continuo estudando,
que não consigo estudar de forma online. Puxa, mas você é professor em curso online e não consegue? Realmente, porque eu não tenho a disciplina. Eu não consigo estabelecer às 7 horas da noite eu sentarei, vou estudar até às 9h30. Eu não tenho essa disciplina. Então, a primeira coisa Você vai assistir uma série no Netflix no meio ali. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, no home office, tem pessoas que não se adaptam. Para mim, em casa não é para trabalhar, né? Então, em casa, para mim, muitas vezes também não é para estudar. Então, primeira coisa é você conseguir ter essa capacidade de identificação onde o que se encaixa melhor no seu momento de vida e na sua forma de aprendizagem. Isso é interessante, isso é bacana. Então, primeiro você tem que ver se aquilo serve para você. Mas agora eu vou ainda ajudar essa pessoa que está pensando no curso digital, tá? Se ela tem essa característica, eu também tenho, tá? Então, eu me identifico com isso. Não é fácil para mim o ensino digital. Eu já tentei algumas vezes, mas às vezes eu me perco. Eu também não tenho essa disciplina. O que eu procurei fazer, eu não sei se isso funciona, é você criar ambientes para isso. Se não é a sua casa, é no transporte coletivo, por exemplo, hoje você tem o celular e tal. Então, será que há alguns momentos onde você faria uma outra coisa, aí você não pode trocar pelo ensino online, você não pode trocar, já que a casa, por exemplo, não funciona, que é o meu caso também, o teu horário de almoço, você não pode fazer isso? Você acha que isso é um segredo? Você vê isso nos teus alunos, Natanael? Tem um ponto-chave, uma frase que eu sempre gosto de repetir. Os boletos não esperam. Então, você tem conta para pagar, o boleto não vai se pagar sozinho. Então não existe essa de que eu vou me adaptar, eu preciso me estimular. O boleto é o maior palestrante motivacional que existe. Você tem conta para pagar. Mas o ponto-chave é você entender o seguinte. A minha mãe sempre falava, né, que o conhecimento ele liberta as pessoas. Eu não entendia muito o que a minha mãe queria dizer com aquilo, né? Mas hoje eu entendo que é quando você busca esse conhecimento, você consegue ter mais resultados, você consegue avançar. Mas o ponto-chave é de você entender que nesse momento agora que nós estamos, e quando eu mostro essa questão econômica, a educação e o ensino à distância é o único momento onde, quando a economia está baixa, as pessoas falam, poxa, só os melhores vão ficar. Quem são os melhores? Os mais qualificados. Quando a economia está em alta, nós precisamos de mais pessoas, mais qualificação. Tem muita concorrência. E aquele cara já está qualificado. Aquele cara já está qualificado. Então, tanto com a economia em baixa quanto em alta, a educação ela vai fazer você sobressair. A gente está no momento agora que nos Estados Unidos, por exemplo, a maior taxa de desemprego dos últimos anos. Então, a concorrência ela é muito grande. As pessoas mais qualificadas têm essa vantagem. Mas se vir a maré, poxa, desemprego subiu, os qualificados vão ficar. Então a ideia é óbvio que existe o contexto de que vou aproveitar o horário do almoço, vou aproveitar tudo, mas eu acho que a mensagem final é, os teus boletos não vão se pagar sozinho. Você precisa realmente se qualificar e não tem desculpa para isso. Aí você tem que arrumar um jeito de fazer isso. É isso aí. Vamos lá. Você percebe a diferença entre os teus alunos online e os presenciais? Quando você termina, por exemplo, uma formação, você termina um curso, você percebe diferença entre eles, no que eles assimilaram ou não? Ou a maneira como eles trataram e como aquele conteúdo entrou? Muitas vezes assim, a gente acaba dizendo que o aluno do EAD, ele acaba correndo muito mais atrás, né? Interessante. Porque ele não enxerga, isso é decorrência de um processo tradicional que nós temos, educacional no nosso país, né? Embora esteja mudando um pouquinho, nós ainda vivemos resquícios daquela forma tradicional, onde o professor entrega todo o conhecimento para o aluno. Isso já se sabe que não é assim. O professor nada mais é do que aquele que vai, um facilitador, né? Nada ele mais é um guia, do que né? É um guia que vai conduzir esse aluno então a buscar o seu conhecimento. Só que tem uma diferença. Como não existe esse contato pessoal, muitas vezes algo que não ficou claro, o aluno do EAD, ele acaba buscando outras ferramentas, outras plataformas, a gente acaba brincando que é um multitelas, né? Porque às vezes ele está assistindo no computador, pesquisando no celular e ouvindo música e na rede social. Então, essa multifaceta do aluno de buscar ao mesmo tempo conteúdo em vários instrumentos, vamos falar assim, digitais, faz com que ele se destaque muitas vezes em relação àquele que está simplesmente no presencial só prestando atenção ou muitas vezes nem prestando atenção no que o professor está falando. Olha que bacana essa colocação, é muito interessante isso. Então esse aluno muitas vezes no online, até pela necessidade, pela ausência presencial do professor, ele corre atrás e a gente precisa saber correr atrás. A gente tem que ter essa capacidade, porque o mercado de trabalho vai exigir isso da gente. Muito interessante. Quem quiser encontrar vocês e ter mais informações, como é que acompanha vocês nas redes sociais? Pode acompanhar no Instagram, @NatanaelOliveira. Natanael Oliveira tem bastante informação lá. Bastante informação. No Instagram também, @EvertonZadkian.
Everton Zadikian. Muito bacana, olha, tem o ensino online como uma alternativa, como uma opção, tem muita coisa no mercado, a gente não tem nem ideia do que tem de opção e de oportunidade se você buscar uma formação melhor. Aproveite estas oportunidades, esse bate-papo é muito legal. Vale para você que está querendo ensinar, isso pode se transformar num negócio para você, como o Natanael falou, e vale para você que precisa aprender, todos nós precisamos aprender. A agenda está difícil, o online pode ser o teu caminho. Obrigado, gente. Obrigado. Ótima conversa, adorei isso. Vai, eu já sabia que ela ia mandar mensagem para mim. E agora? O que é agora? Já é? Ah, já é? É pra lá que eu vou então, né? Tô indo pro lado errado aqui. Ah, vem cá. Vem cá, Tapi. Chega aqui. Esse assunto é importante. Tem a ver com você. Sim, senhora. Pode vir. Vem comigo. Pode vir. Vem. Pode vir junto. Vem. Vem. Esse assunto tem a ver com você. Isso mesmo. Isso mesmo. Então preste atenção a partir de agora. Cadê seu irmão? Tá no colo de alguém ali, né? Tá lá, tá lá. Essa aqui é a Fernanda Fragata, que é veterinária, diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira. Obrigado, meu amor. Obrigado pela presença. Que alegria ter você aqui. Prazer estar aqui de novo. Que coisa boa falar de alimentação dos nossos pets. Esse papo é muito importante. Minha amiga, meu amigo, é o seguinte. A gente tem uma vontade enorme de ficar dando um monte de coisinha pra eles. A gente tá comendo, a gente quer fazer um agrado. Porque eles ficam lá pedindo, né? Aí você quer ver o cachorro feliz, aí você quer dar um petisquinho pra ele. Mas o petisquinho pra ele não é o seu petisquinho. Você pode fazer muito mal pro seu cachorro. Então a gente veio falar sobre o que é proibido de dar pro seu cachorro. Certo, Fernando? Correto. Me fala, Você viu que amiga. a Tapita já estava lá de olho, né? Você esperando viu, né? para ver se caía alguma coisa. Eles ficam. Eu tô cozinhando, o Paçoca fica do lado, sempre. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É importante a informação para você saber o que realmente está proibido, para você não colocar em risco a vida dos nossos amigos, né? Então vamos lá. Aqui a gente trouxe um pouquinho de cada... Aqui tem o que é proibido e coisa que não é proibido também, coisas né? que podem, né? Então tá bom. O mais fácil, né? O que pode? O que né? pode? Então, algumas frutas, Tá. né? Sempre lembrando que é petisco, não pode substituir a alimentação Não é alimentação, você principal, pode cortar um pedacinho. que é a ração, Tá bom. né? Então, a gente tem as frutas não cítricas, alguns legumes, né? E água, ração e petiscos próprios para cão, não substituindo a alimentação principal. Porque Tá. às vezes a pessoa acha que pode encher de biscoito só porque é próprio para cão. Não. Não. Isso é eventualmente, não é todo dia Ó, e isso aqui tá pedaço errado, pequeno. ela colocou de propósito aqui, você tá vendo, gente? Pra você entender. Não é pra você fazer um pote como se fosse a ração dele e você encher de petisco. Não, isso é petisco. E sempre seguindo a orientação da embalagem para raça, para idade e para o porte do seu animal. Porque a gente, muitas vezes, o dono enche de ração e acha que tudo bem. E, não. E outro erro é deixar o dia inteiro, né? O dia inteiro, não. Colocou, comeu, não comeu, tira, só vai colocar na próxima refeição, 3 vezes por dia, para que eles comam pouco e várias vezes para não ter esse jejum prolongado. Perfeito. Agora, o que é proibido? Atenção a partir de agora, minha amiga, meu amigo. Agora é muito importante isso. Isso é proibido pro seu cachorro. Presta atenção. O campeão é o pão, né? Quem nunca ouviu aquela história de que vai dando miolinho de pão, a casquinha do pão, né, de manhã? Pão é proibido porque ele fermenta, eles não têm o intestino, o estômago adequado para digerir o pão, então isso vai fermentar, vai formar gases e principalmente, dependendo da quantidade e dependendo da conformação do animal, pode causar a torção de estômago. Meu Deus. Então, principalmente, antigamente a gente tinha muitos cães grandes porque davam pães inteiros, né? E achavam que ele estava Eu tinha uma amiga que tem cães grandes e ela dava um pão francês inteiro para ele todo dia. Exatamente. E aí a gente tem essa fermentação, incha o estômago e aí eles vão fazer alguma atividade física, roda e pode dar torção, que é emergência, pode levar o animal a óbito em poucas horas. Pão não pode. Risca, nem casquinha, nem um pedacinho. Pão não pode. Próximo, vamos lá. Cebola e alho. Cebola e alho. Muita gente hoje gosta de fazer alguma comidinha especial para o seu pet. Então tem que seguir a receita, tem que conversar com o veterinário e ver se realmente vale a pena. Não, eu tô decidida, corta esse tipo de tempero. Esse tempero não serve para eles. Não pode nenhum dos dois. Pra eles, nenhum dos dois. O alho é um pouco menos, mas a cebola, pequenas quantidades podem dar anemia. E pode causar uma anemia hemolítica, ou seja, vai quebrando as células vermelhas do sangue
e pode levar o animal a óbito também. Então é muito perigoso. Intoxicação por cebola e você não tem um antídoto. Não tem. Então é muito perigoso. Gente, atenção. O tratamento, você não tem um tratamento eficaz que combata esse problema, então você tem que tratar com um tratamento de suporte e pode virar óbito em pouco tempo. Nem frita, nem cozida, nem assada, cebola de jeito nenhum. Não entra no cardápio deles. E a gente tem que lembrar que eles nunca entraram em contato com esses tipos de alimentos, né? Porque na natureza eles não tinham esse tipo de acesso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa o abacate. Abacate não pode? Abacate não pode. Eu não sabia dessa. Gordura. Então os cães têm uma tolerância muito pequena para gordura. Então abacate, castanhas, né? A macadâmia principalmente, mas as outras castanhas também. E o abacate, a gente tem uma toxina fúngica que os humanos toleram bem. Então pra gente passa desapercebido. Mas para eles pode intoxicar. Então eles vão ter vômito, vão ter diarreia, podem ter desidratação. Então também o abacate está fora. Tanto dos cães como pássaros, outros animais também não podem Abacate é só comer. pra gente? Abacate é só pra gente. Pra gato também não? Pra gato também não. Tá bom. Os gatos, eles são mais seletivos. Então é difícil que você veja o gato comendo algum desses cachorro alimentos. Que come qualquer negócio que você der pra eles. O gato é mais... Ele é bem seletivo, então é mais fácil de você manejar. Tá. E os tutores de gatos são mais conscientes nesse sentido. Então eles sabem que se eles expuserem o gato a algum alimento diferente, ele pode não comer a ração. E o gato, quando para de comer, é um problema sério, então eles acabam tendo mais cuidado. Isso aqui, a gente falou muito sobre isso na semana passada, eu fiz questão de falar. Chocolate, galera, vamos lá, presta atenção. Tá comendo chocolate, seu cachorro tá com aquela cara de cachorro, né? Ele fica com aquela cara de cachorro pidão. Não pode de jeito nenhum, é veneno mesmo, não é? É veneno. A gente tem no chocolate a cafeína e a teobromina, que vai causar convulsão, problemas neurológicos e, dependendo do tamanho do cachorro e da dose, pode levar a óbito imediato. Por quê? Porque a teobromina, ela é dose dependente, então é um veneno realmente. Então, chocolate amargo, quanto mais puro, mais cacau, mais teobromina você tem. Então é maior a dose do veneno. E quanto menor o cachorro, maior ainda é esse efeito. Então tomar muito cuidado, porque a gente pega muitos casos de intoxicação. Então, mas eu sempre dei, nunca aconteceu nada, só deu uma diarreia, alguma coisa assim. Deu muita sorte, porque pode acontecer sim. E a gente que tem essa rotina de hospital, a gente vê muito. A gente tem, em alguns casos você encontra, quer fazer uma graça pro teu cachorro, tem chocolate feito com alfarroba, que esse pode, não é? Que tem alguns que são feitos que podem, tem alguns que são próprios para cães, que na verdade não é chocolate, ele só tem o cheiro e o então, e que usa alfarroba, não é? Eu acho, se eu não me engano, em vez do cacau, não é isso? Em vez do cacau. Mas aí não aquele que vende no supermercado. Não é o que você compra para você. É o que você compra em pet shop. Mas em pequena quantidade. Também em pequena quantidade. Sempre também pequena petisco, quantidade, não é porque refeição. É petisco, não é refeição. E você acaba desbalanceando a ração, desbalanceando a alimentação deles, que hoje em dia, eles comem tão pouquinho e está tudo tão concentrado ali, que se você, principalmente os pequenos, se você der qualquer outra coisa, você vai acabar prejudicando o desenvolvimento. E a gente quer que eles vivam por muito tempo. E bem, né? E bem. E saudáveis. Então, quando você faz essas estripulias, você acaba reduzindo o tempo de vida. Então você muitas vezes não vai ver naquele momento, mas mais para frente você vai perceber que ele vai ter ainda as consequências. Calma, não chega ainda não. Pera aí, eu deixei essa pro final, porque essa eu aprendi quando o Paçoca chegou na minha casa. Eu não sabia, eu tive cachorro a vida inteira. E eu aprendi, então eu vou deixar uma pro final, porque pra mim essa é uma marca. Mas você falou sobre o chocolate, você falou da cafeína, café de jeito nenhum. Café de jeito nenhum. Então não dá pra partilhar o nosso café da manhã. Mas ele gosta do gostinho do café? Não, porque tem cafeína, é estimulante e pra eles tem um efeito muito maior do que pra gente. Né? Então, lembrando, né, comparativamente o nosso tamanho com o deles e também o metabolismo é totalmente diferente. O deles é muito mais acelerado. Então, café tá fora. Não. Isso aqui não precisa nem falar, né? Não precisaria nem falar, mas eu já vi gente colocando cerveja no potinho. Tem casos de intoxicação por cerveja ou vinho ou outros tipos de bebidas ou outros tipos de substâncias que são consumidas embalada, em festas, em churrascos. A indústria fez similares, mas não tem nada a ver com a composição da cerveja ou do vinho. Sério, é só embalagem, é para fazer uma graça isso. Exatamente. É caldo de carne com beterraba, a cerveja é só caldo de carne, mas aí você tem que lembrar, é química,
só de vez em quando para fazer uma graça. Uma brincadeira. E essa garrafa nem pensar inteira, tá? É uma quantidade, um pouquinho só para fazer, para agradar o dono, para agradar o tutor que quer compartilhar. Quer fazer uma brincadeira. Então tem essa dog beer, tem o dog wine, o vinho para cachorro, a cerveja para cachorro, mas é como se fosse um petisquinho, como se fosse uma graça. É só um pouquinho. E agora, eu quero que você preste atenção, porque essa aqui, menina, quando o Paçoca chegou que eu aprendi isso, uva não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. A uva pode causar insuficiência renal nos cães. E dependendo da quantidade, né, insuficiência renal aguda. Então, se você dá cronicamente, então pode ter vômito, diarreia, e o doutor não acha que foi só uma imprudência alimentar e que vai ficar tudo bem. Não, já pode começar a ser os sintomas da insuficiência renal. Então, você vai causando lesões no rim por conta da uva e, como eu falei, você diminui a sobrevida dele. Então, lá para frente, ele vai desenvolver uma insuficiência renal crônica, ele pode ter um caso agudo agora e perdendo essas células renais e lá para frente você ter um problemão que é a insuficiência renal, que acomete a maioria dos cães idosos que a gente infelizmente tem é muito comum. Tem doença principal. Tem pergunta do telespectador, vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal está perguntando, vamos lá. Pergunta do telespectador na tela, obrigado, é o Cello. Que tipo de alergia o animal pode ter se der uma alimentação errada? São muitos tipos de alergia possíveis, então, né? A gente tem vários tipos. Quando ela fala alergia, né, a gente pensa sempre em coceira, isso também pode acontecer, mas aí é outro caso. Ele pode ter alergia a determinados tipos de alimento e aí um dermatologista, que é o especialista que vai cuidar dessa parte, tem dermatologista pet, viu, gente? Selecionando, reduzindo a exposição para descobrir o que ele tem alergia e aí preparar uma alimentação ou selecionar uma alimentação adequada para que ele não tenha esse tipo de problema. Porque tem cães que perdem pelo, que tem muita coceira, que tem alterações severas por conta de alergia, às vezes, de um componente da ração, que aí você troca o sabor ou troca a marca e aí você resolve. Ou você adota a alimentação natural, feita com orientação de especialistas. Tem empresas que vendem. Sempre com orientação do especialista. Você pode fazer, mas aí você tem que suplementar. Tem gente que ensina isso, tem veterinários que ensinam você a fazer essa alimentação. Ou então há empresas hoje muito sérias que também já vendem a comida, a alimentação natural, entregam na sua casa. Pesquise, pode ser uma alternativa. Minha amiga, quantas dicas legais? Vai mandando sempre suas perguntas pra gente. A gente volta a esse assunto aqui, óbvio, mas são dicas básicas para você já lembrar o que é permitido e o que é proibido. Só pra gente terminar, me fala uma outra fruta que é permitida e que é legal pra gente dar pra eles de vez em quando. Melancia é legal, por exemplo? Melancia, melão, porque eles são ricos em água, né? Tem fibra e não causa problema nenhum. Aí, tá vendo? Sempre tem alternativa legal. Pro pessoal te encontrar, como é que faz? Pode acessar o nosso site, cenamadureira.com, e lá vai saber um pouquinho mais do nosso trabalho. Sempre tem dicas de alimentação e outras coisas lá, não é? Todas as dicas que você precisar. Fernanda, que alegria. Obrigado, viu? Obrigada. Dicas sempre muito boas. Gostou, né, Tapi? Gostou, né, Paçoca? Sabe o que você vai gostar também? No próximo bloco tem... Olha, tem microfone aqui? O que será que vai acontecer aqui, hein? Opa! Pelo som, você já sabe o que é? Caju e castanha! Depois do intervalo, não sai daí que vai ser demais! Estamos de volta com o Dia Azuca e a sua participação nas redes sociais é a coisa mais importante do nosso programa. O programa só acontece porque você sugere, você pede, você critica, você opina. Isso é muito importante pra gente. Deixa eu ver a participação da galera nas redes sociais do Dia Azuca. Ó o Rafael de Souza aí, que é artista. Oi, Zuca, tudo bem? O Rafael Souza, parabéns pelo programa. Eu e minha mãe estamos adorando. Abraço ao Rafael. Obrigado, Rafa. Muito legal, muito legal. Tem mais? Pronto, adorei. É a Nelsônia Cinquini, acompanha o programa todos os dias. O nome desse aqui é o Fox. Ele faleceu no dia 25 de janeiro. Amanhã fará 3 meses do falecimento dele. Só tenho que agradecer a você, Zuca. Sucesso em seus caminhos. Sou sua fã. Obrigado, meu amor. Que coisa linda eles ali. Olha só, que coisa mais fofa, Fox. Meus sentimentos, minha amiga, meus sentimentos. Mas tenho certeza que você fez ele muito feliz. Certeza. Pelo teu amor, pelo teu post, pela tua mensagem, tenho certeza que ele foi muito feliz com você. Certeza absoluta. Oi, a Viviane Andrade. Parabéns pelo seu alto astral, pela decoração, ótimas pautas e a presença dos doguinhos. Eles estão sempre por aqui. Sucesso. Obrigado. Verdade, olha, você falou um negócio legal. A nossa equipe aqui, a equipe de cenografia da Gazeta, é um negócio impressionante, galera. Olha só, eu acho o meu estúdio tão bonito. Não é porque é nosso, não, mas é bonito demais. Essa equipe é muito fera e todo mundo me fala isso. Como seu estúdio é bonito, como esse estúdio ficou lindo. A galera aqui tá de parabéns, não só esse, não. Não só o de Azuca, todo o seu, Revista da Cidade. A galera aqui é muito fera. Parabéns, que alegria trabalhar com essa turma aqui. Olha a Isabel. Oi, Zuca, tudo bem? Seu programa tá demais, pautas incríveis. Amo o Paçoca e a Tapioca, são muito fofos. Eu também acho, meu amor.
amor? Eu também acho. Eles são lindos mesmo, Isabel. Obrigado, minha linda. Obrigado. Olha as mensagens da galera, pessoal mandando, ó. Vai mandando suas mensagens, vai sugerindo pautas, você participa. Cadê as nossas redes sociais? Ah, obrigado. Dia Azuca no Facebook, Dia Azuca no Twitter, Dia Azuca no Instagram e todo o nosso conteúdo disponível no YouTube a partir das 6 horas da tarde. Você pode usar também o meu Instagram, o @Zucatelli, entra lá, me segue, participa, escreve nos comentários. Enquanto eu tô no ar, a galera tá monitorando as minhas redes sociais também. E agora, tá preparada, minha amiga? Tá preparada? Quer se divertir? Quer se preparar pro feriado da melhor maneira possível? A gente já deixou pro final do programa essa parte, porque eu gosto tanto desses caras, mas eu gosto tanto deles. Com vocês, ao vivo nos estúdios do Dia Azuca, direto da Avenida Paulista 900, Caju e Castanha! Vamos embora! Se você está sofrendo é porque tu não pensa. O coração tá doendo é porque tu não pensa. Você não para com ninguém porque você não pensa. Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar com uma mulher de 40. Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus uma mulher de 40 prontinha pra me amar. De preferência uma loira de olho verde pra me matar minha sede quando a gente se casar. A mulher de 40 ela te dá amor. A mulher de 40 ela sabe amar. A mulher de 40 ela te dá carinho. Ela te ama com respeito, é com medo de machucar. A mulher de 40 tem inteligência. A mulher de 40 sabe conversar. A mulher de 40 cuida bem do homem. É uma chefe de família, é difícil de errar. É porque tu não pensa, o coração tá doendo é porque tu não pensa. Você não fala com ninguém porque você não pensa. Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar com a mulher de 40. Se eu mudasse eu ia pedir pra Deus uma mulher de 40 prontinha pra me amar. De preferência uma loira dos olhos verdes pra me matar minha sede quando a gente se casar. A mulher de 40 ela te dá amor. A mulher de 40 ela sabe amar. A mulher de 40 ela te dá carinho. Ela te ama com respeito, com medo de machucar. A mulher de 40 tem inteligência. A mulher de 40 sabe conversar. A mulher de 40 cuida bem do homem. É uma chefe de família, é difícil de errar. Pra me amar. De preferência uma loira dos olhos verdes pra me matar minha sede quando a gente se casar. A mulher de 40 ela te dá amor. A mulher de 40 ela sabe amar. A mulher de 40 ela te dá carinho. Ela te ama com respeito, é com medo de machucar. A mulher de 40 tem inteligência. A mulher de 40 sabe conversar. A mulher de 40 cuida bem do homem. É uma chefe de família, é difícil de errar. Aê! Muito bem! Tava dançando aqui. Eu tava dançando aqui. Já tava no clima, Caju e Castanha, que alegria. A alegria toda agora nossa. É de azul, que agora diz o gar, que é aqui na Gazeta botando pra arrebentar. Agora é de aço, que agora é de Zucar. Quem está aqui na Gazeta rebutando pra arrebentar. Aê! Que saudade de vocês. Rapaz, parabéns pelo programa. Que programa maravilhoso é esse, Vocês gostaram? Rapaz, tá, tá mais gostoso que coceira de frieira.
E eu te digo mais, a audiência tá mais alta do que bunda de camelo. Pode ter certeza. Sensacional. Essa dupla é demais. É sempre uma alegria receber vocês. Porque vocês trazem alegria e levam alegria pras pessoas. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Né? E a gente fica muito feliz por poder estar aqui compartilhando essa alegria junto com você aqui. Muito que alegria. Olha, eu tô feliz demais. Olha, esses caras têm uma carreira maravilhosa, levam muita cultura. E eu tenho algo que me chama muita atenção, que vocês são sempre referência quando a gente fala em cultura brasileira. Então a gente vê seriado, a gente vê filme. Quando a galera vai falar assim, peraí, precisamos representar a música brasileira, pensa em Caju e Castanha. Por que vocês acham que isso, por que vocês acham que isso acontece? Olha, Zuca, primeiramente Deus, Você sabe que Deus é tudo na nossa vida. Tem que ter muita fé mesmo, meu irmão. Muita fé mesmo. E você sabe que o homem que se pega com ele não cai. Agora, as tribulações, ela vem, mas a gente passa. Pode ter certeza. É isso. Não, isso aí pode escrever certo. Porque, né, pra todos nós, vem a tribulação, vem a lombada, altos e baixos. Mas pode ter certeza que daqui a pouco a gente tá disparado de novo, porque ele tá no comando. E aí o Caju e Castanha, a gente começou muito pequenininho, nas feiras, nas ruas, nas praças do Recife. E que ainda ano? era... Em 75. 75. Agora estamos completando 43 anos de carreira. Se o meu irmão tivesse vivo, né? Que o Cajuzinho, ele já é da segunda formação. Eu sei, ele substituiu teu irmão. Ele substituiu o meu irmão. E aí, depois que ele entrou, graças a Deus, a entrada dele já foi no Rock in Rio. Primeiro show dele já foi no Rock in Rio. Caraca, bicho, foi o segundo Rock in Rio, né? É verdade, segundo Rock in Rio no Brasil. A gente tava abrindo naquela noite pra uma bandazinha que tava começando, a Iron Maiden. Uma tal de Iron Maiden? Sei. Os meninos novos aí, né? Os meninos novos. E a gente tinha 5 minutos de palco pra cantar, pra abrir, e eles queriam ver. Então, foi uma loucura, mas graças a Deus, aí já foi a entrada do Cajuzinho, né? Mas aí começamos a nossa trajetória. Foi o momento mais difícil da tua carreira? Foi, o momento mais difícil foi porque é um momento perca difícil dele. da vida, né? Lógico. Foi, quando ele adoeceu, aí pra mim, assim, foi um baque. Foi um baque porque a carreira da dupla estava muito bem e de repente ele adoeceu, né? E quando ele adoeceu, aí foi um baque. Mas aquilo que eu te falei, Deus, ele é fiel. Imediatamente ele já providencia rápido. Quando a gente tá com ele, aí providenciou esse garoto aqui que vem dando conta do recado aí muito bem. E graças a Deus representou esse cara. Como é que você encontrou ele? Rapaz, a história dele... Conta aí que eu quero saber. A história dele é uma história também que ele já cantava nas ruas. Ele cantava nos ônibus, né, Carzinho? É verdade, né? Cantava nas feiras, lá de Recife, nos ônibus. E aí, mas eu fui buscar ele mesmo no lixão. Trabalhava no Muribeca Rua. Muribeca Rua. Em Jaboatão dos Guararapes. Então é assim que Deus faz. E aí a gente... Né, na época, ele é meu sobrinho, mas você sabe, na separação, aí meu irmão para um lado e a mulher para o outro, e aí eles também se mandaram para um lado, a gente não se via, tá, pequeno. E aí nessa época minha mãe, quando meu irmão adoeceu, aí negócio de vó, né? Vó. Aí a vó, não, meu filho, ó, em vez de pôr outra pessoa, vamos pôr esse... Ricardinho. É o Ricardinho. Ricardinho, vamos pôr o Ricardinho. Aí vamos buscar ele, né? E graças a Deus, ele veio. E, rapaz, aí foi que foi. Dupla, e foi que foi, devagarzinho. Foi uma responsabilidade muito grande? Muito, não. É enorme, né? Porque a dupla Caju e Castanha, em 93, né, fez um grande sucesso com a música Ladrão Besta e o Sabido na época. Né? Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Olha, quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? E é que o besta morre logo e o sabido é garantido. E aí, como é um grande sucesso, então quando meu tio adoeceu, a responsabilidade era muito grande para assumir um patamar onde era um nome já nacional, né, um respeito enorme, né? Mas é aquilo que o Castanha falou, quando Deus manda, ele se responsabiliza, então o que ele faz é perfeito. Com certeza. Ele preparou, ele já sabia o que estava fazendo e graças a Deus deu tudo certo. Então vamos mais uma ou não? Vamos lá, e no dia 7 nós vamos estar na Igreja da Consolação, se você estiver aqui em São Paulo. Opa, aqui claro. Na Consolação, né? Exatamente. Grande show, Caju e Castanha e banda aí. Então né? peraí, antes da última música, já vamos falar a agenda. No dia 7... Dia 7 vamos estar aqui na Igreja da Consolação, 7 de maio. Igreja da Consolação. Aí no dia 18, Capão Redondo, Capão Redondo. No céu, Capão Dia Redondo. 19 de maio no Céu Paraisópolis. Ali no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. 23 de maio em Navegantes. E no dia 24 de maio no Céu Parelheiros. No Céu Parelheiros, né? Um abraço pra essa galera aí, só ir lá curtir o Caju e Castanha. Caju e Castanha. Eu vou. Então tô vamos lá. esperando lá, Quero só ver. Se Deus quiser. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Mais música, Caju e Castanha ao vivo. Caju e Castanha, não.
cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. E de quem é seu cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. João é um caboclo solteiro que vive com a gente aí nas troncadas. No futebol da semana, pescaria e cavalgada. Ele é metido a malandro, vive treinando com a mulherada. Pega o celular da gente e a caranga emprestada. Pega o celular da gente e a caranga emprestada. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. E de quem é cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. E de quem é seu cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. João é um parceiro mala que nunca traz uma cerveja gelada. Mas ele é rato no truco e é quem arranja as peladas. Ele não gasta dinheiro, só fica encostado na turma casada. Pega o celular da gente e a caranga emprestada. Bicho, pega o celular da gente e a caranga emprestada. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. E de quem é cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. E de quem é seu cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Parceiro mala que nunca traz uma cerveja gelada. Mas ele é rato no truco e é quem arranja as peladas. Ele não gasta dinheiro, só fica encostado na turma casada. Pega o celular da gente e a caranga emprestada. Bicho, pega o celular da gente e a caranga emprestada. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. E de quem é cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. E de quem é seu cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. E de quem é cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. E de quem é seu cachorro? Deve ser do João, deve ser do João. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. Deve ser do João, deve ser do João. Esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não. Deve ser do João, deve ser do João. Esse recado de amor com beijo e flor não é meu não. Deve ser do João, deve ser do João. Aê, que coisa boa, que coisa boa. Pra gente terminar, uma em homenagem ao Dia do Trabalho, ao trabalhador brasileiro. De improviso, a gente não combinou pro dia de amanhã. Quem tem amor vive bem e ninguém vive sem amar. Vou amar, vou amar. E eu nunca vou te dizer, e com carinho e com amor, peço uma foto de palma, escute que eu tenho valor. Ô cantor, eu te falar, com carinho e com amor, o Dia dos Trabalhadores tá em primeiro lugar. Tô aqui no Ayazuca, estou no Zuca. Ai, o Dia do Trabalhador está em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar, você pode acreditar. Hoje aqui na Gazeta, botando pra arrebentar. Esse é o dia primeiro, botando para quebrar. E eu, Caju, vou te dizer, chegando o dia primeiro, escuta o que eu vou falar. O Dia do Trabalhador, meus amigos, Paulo já, tô cantando e me repente, no jogo de improvisar, no Dia do Trabalhador. E pra um abraço mandar. Um abraço eu vou mandar e você pode acreditar. Meu amigo Zucatelli tá em primeiro lugar. E no Dia do Trabalhador ele tem que trabalhar. E eu vou te dizer que eu devo fazer uma buçaia, o gado, não é bugado, não é bugado, reburrado, é bugado, não está minha conta que é caminho. Olha agora pra completar, mas não é brincadeira não, que é depois de abusar. Tira a careta da cara, tira a cara da careta, tira a maleta da mala, tira a mala da maleta, tira a vareta da vara, a vara da vareta, a talera da juntada da catalina, em casa tem uma velha que tá ali, você até que tem no centro da bucheira, bota dentro, você lá, você a completa. Acabou! Até amanhã, bom feriado, Caju e Castanha. Vem aí, Rolivão, um beijo pra você.